Na área com Daniela Hipólito. Reúne notícias, descontração, entrevistados. Vamos unir o esporte com o entretenimento para informar e divertir. E o nosso convidado de hoje é a lenda viva do surf, Rico de Souza. Se você não ouviu falar de Rico de Souza, você não sabe nada de surf. Rico, muito obrigada por ter vindo. Eu queria começar com você contando um pouquinho da sua história para essa galera jovem que está começando a acompanhar o programa. Primeiro é um prazer estar aqui, eu sempre tive muita admiração por você, pelo seu irmão, né? E a comunidade, a tribo do esporte é uma tribo muito especial, né? São pessoas que cada um tem a sua história, cada um tem as suas dificuldades, né? Porque atrás de cada campeão, nada veio fácil. Veio? Não. Veio fácil para você, né? Não, nada veio fácil. As lesões, os patrocínios, as dificuldades, né? E para mim também não foi muito diferente. Eu nasci no Leblon, né? Minha família era de classe média, a gente morava ali na esquina da praia da João Lira, né? Depois eu fui para a General Urquiza, e na época o surfista não tinha uma imagem legal, né? O surfista era cabeludo, não trabalhava, falava que era vagabundo, né? Então, os meus pais não queriam que eu fosse surfista. Meu tio era presidente da Caixa Econômica, meu pai advogado, meu irmão engenheiro. Então, já que eles não queriam, eu vendia jornal, fazia banca de jornal na rua, assim, vendendo revista, vendia chumbo das construções que Leblon, Ipanema demolia, eu vendia na loja Ipiranga, vendia jornal e comprei minha prancha de madeira na marra, contra a vontade da minha família, né? Então, é uma coisa interessante que todo atleta, né? Às vezes você tem que ter garra, sangue nos olhos, determinação, né? É bem interessante. Às vezes tinham atletas que eram superior tecnicamente, né, do que eu, né? E os caras, eu via que eles tinham uma diferença, algo mais, mas para mim não quis dizer nada. Eu sempre fui o mais bem preparado fisicamente, né? Sempre fui determinado, né? Eu sempre fui um cara focado. Então, quando chegava na água mesmo, eu dava o que eu tinha, o que eu não tinha, e muitas vezes ganhava o campeonato, mas na raça mesmo, né? Aconteceu isso na ginástica também, acontece isso, né? Acontece, a gente diz que nem sempre o talentoso é o que vence o tempo todo, porque às vezes você tem o talento e chega uma pessoa que não tem o talento, mas é dedicado, é esforçado, ele chega também. Então, quando você é comprometido, você chega e vai para frente. E falando em determinação, quais foram os seus primeiros campeonatos, né? Eu li aqui, eu sou curiosa, eu acabei lendo algumas informações, mas eu queria que você passasse para as pessoas os primeiros campeonatos que você participou e como foi a viagem para o primeiro campeonato mundial. Olha, é bem interessante sua pergunta, porque a primeira vez foi em 67 para 68 em Santos, lá na Ilha de Porchá, né? E aí, agora acho que não tem mais. Tinha um navio que saía da Praça Mauá e levava a gente para Santos, né? Então a gente foi nesse navio e foi um grupo de vários amigos, né? Dentro desse navio, né? Que era durante a noite. Aí deu uma ressaca no caminho, então todo mundo enjoou, passou mal. Mas comigo, graças a Deus, eu segurei o tranco. Tem pessoas que enjoam, tem pessoas que não enjoam. Eu sou o que não enjoo, né? E aí foi legal. E a gente era muito arteiro, né? E até quando era garota, a gente era travesso, né? E eu descobri que as cortinas da escotilha eram de uma, como é que se fala? Um tecido florido que tinha a ver com calção de surf. Então, a gente pegou alguma cortina lá para fazer o primeiro calção de surf florido, né? Então, foi legal. E era o campeonato da Ilha Porchá, o mar ficou enorme, ficou muito grande, né? E foi legal, eu ganhei, eu tinha menos que 15 anos, eu fui com o meu amigo Carlos Mundinho também, né? E também foi outro atleta que foi lá com a gente, o Pupo Moreno, que era corredor de Fórmula Indy. Ele não foi para o campeonato, mas foi lá na competição. Foram uns 10 atletas, foi muito legal, foi a primeira competição que eu ganhei e fiquei orgulhoso, né? Assim, no primeiro, hoje tem muitos campeonatos, antigamente tinha um campeonato, era esporádico, né? Aí depois a coisa foi acontecendo.
E o Mundial, o primeiro Mundial que você participou, que eu sei que teve uma pessoa que te ajudou de uma forma carinhosa. Eu queria que você compartilhasse com a gente também essa história do seu primeiro Mundial. Essa história foi legal, né? Assim, porque eu fui campeão brasileiro em 72, lá em Tamambuca, né? E fui campeão. E lá, que era o campeonato que reunia pessoas do Brasil inteiro, apesar de não ter uma confederação intitulando, que era bem no início, o Brasil inteiro ia para lá, né? E era difícil, atletas muito bons, né? E aí eu ganhei o título ganhei a premiação para disputar o Mundial na Califórnia. E o que aconteceu? Como é que eu ia? Não tinha patrocínio, não tinha nada, né? Então, na época, era TV Rio, TV Tupi, lá na Urca, né? Aí tinha um programa lá, hoje em dia era o Faustão, né? E aí, antigamente, era o Flávio, era o grande comunicador, né? E aí eu fui lá no programa dele e ele me deu uma passagem para o Havaí, né? Então foi muito legal e eu ganhei. Nesse mesmo programa estava o Pelé, que ele tinha feito 1000 gols, né? Então nosso grande rei, né? Então para mim foi tudo muita novidade, né? E eu estava com 39,5 de febre, mas falei, eu vou dodói mesmo, isso, né? Vou doente, que eu vou pegar essa passagem aí para mim. Aí fui para os Estados Unidos, era em San Diego, né? Não falava inglês, falava nada de inglês, não conhecia ninguém, né? E aí eu fui, aí um amigo meu, Russell Kaufman, ele me apresentou um cara, então eu morei assim no interior, 2, 3 horas da praia, né? Lá não tem ônibus, eu não tinha carro para alugar, então fiquei numa garagem morando lá e tristão, né? Pô, mó sufoco, né? Mas venci, tive bom resultado e ali eu conheci todos os campeões, né? E aí a gente foi para o Havaí junto, né? Aí fui nessa casa que morava o Mark Warren, que mais tarde ele foi presidente mundial da Quicksilver, né? O Ian Cairns, que era um australiano muito bom, o Ian Cairns foi presidente da SP, né? Aí tem o Mike Larmont, que o gerente dele foi presidente da Billabong, né? Então só o Peter Townley também, que foi o primeiro campeão mundial depois que organizou a Associação Mundial, né? Então é muito legal porque né, a galera ali era casca grossa, né? Todo mundo ali acabou dando uma boa contribuição para o surf. Engraçado, né? E na época o pessoal falava que o surf era costume de quem não trabalhava e tudo, e aí você escuta que grandes campeões daquela época se tornaram grandes executivos. Inclusive nosso querido Rico de Souza, porque quem não conhece o quiosque do Rico? Lá, eu gosto muito de ir lá e é bom pra caramba. Quando for lá, vamos tomar açaí, minha convidada. Opa! Rico, e a questão de você, depois, assim, já atuante no surf durante muitos anos, a questão de você querer sempre mais, e a gente vê que você tem muitos recordes, que você estava no livro dos recordes, e que pra gente é uma honra ver isso. E como que isso começou para você? Olha, eu tenho 6 recordes mundiais. Eles vieram para mim de uma forma muito natural, né? Eu nem planejei tanto. Eu fazia os eventos da Petrobras e o evento era julgado pela mídia que você, como é que se fala, conseguia, né? Uhum. Eram 100 projetos, 16 foram selecionados e no segundo ano mandaram 14 embora, só ficaram 2, né? Então, o resultado de mídia que você conseguiria, que você consegue, dava. Então, eu falei, vou tentar quebrar um recorde mundial. Quando você quebra um recorde mundial, todos eles foram ao vivo pela TV Globo, só isso daí já traz muita mídia, muita visibilidade, né? E o primeiro era o maior número de surfistas na mesma onda. Eram 38 o recorde dos australianos. Eu botei uns 100 caras na água, 150, e conseguimos botar 38 era australiano, botamos 42, 4 a mais. Então, isso trouxe uma mídia muito grande. Isso era importante para mim, né? Aí, depois, esse evento continuou, fomos para Santos, aí lá a onda é mais adequada, né? E Santos foi o primeiro lugar que eu ganhei o primeiro campeonato que eu te falei, só que lá tem Santos e Itacaré, que é como se fosse Ipanema e Leblon, mas para mim é a mesma coisa, né? Aí lá a onda é boa, botamos 84, depois botamos 100.
né? Então foram 3 recordes mundiais, e aí depois a África do Sul botou 110, né? E é muito perigoso bater o recorde, né? Porque você botar 200 caras na água, para você tomar uma pranchada é mole, né? E aí eu tinha um amigo meu que eu convidei para ir, né? E nesse um dos últimos, né? Ele embicou na minha frente, né? Embicar é quando a onda é pequena, né? Mas muita gente, 250 caras na água, a prancha dele voltou e voltou bem aqui, até um pouquinho mais para baixo, entendeu? Aí o cara já me nocauteou mesmo. Eu falei, pô, cara, tu veio lá do Rio de Janeiro para me rabiar, né? Mas, e aí foi legal, né? Eu também tinha muitos amigos lá, Santos, na cidade que eu tenho muito carinho. Aí depois eu pensei em fazer a maior prancha do mundo. Aí fiz uma prancha de 8,17, aí bati o recorde mundial. Aí depois eu fiz uma de 9,17, 1 metro maior. Aí um japonês fez uma de 9,20, eu não bati o recorde. Aí eu fiz uma de 9,47, bati o recorde. Aí depois eu fiz uma de 10,7, mas aí era o maior stand-up do mundo, não era a minha categoria. E agora, sabe que eu endóio de vez em quando, né? Estou com uma prontinha aí de 11,5 metros, entendeu? Mas não sei se eu vou bater, vamos ver aí, porque o recorde é legal, mas eu sempre me machuco, é como atleta, né? A prancha pesa uns 150, 180 quilos, entendeu? Você tem que estar sozinho com ela, é fácil de você se lesionar, é fácil de você se machucar. Quando ela volta, você embica assim, se ela voltar em cima de você, pode quebrar uma perna. Então, eu estou calmamente aguardando the right time, o momento certo para ver se eu dropo essa onda, mas devo estar levando essa prancha, estou alugando um caminhão de 12 metros para poder levar ela para um evento que eu estou realizando no Litoral Paulista, que estamos finalizando os toques finais. Aí eu não que seja segredo nem nada, mas eu estou trabalhando com uma equipe que eu só posso divulgar o evento a partir da assessoria de imprensa liberar. Mas breve todo mundo vai estar sabendo. É que quando a gente é atleta, a gente também acostuma com isso, né? A gente só pode liberar as notícias boas quando liberam para a gente poder falar. Eu acho que as pessoas que estão assistindo estão vendo aqui essa prancha linda. Não é presente para mim ainda, mas é de uma pessoa muito querida do Rico. E ele trouxe aqui para ilustrar. E a minha curiosidade, Rico, a gente sabe que todo início é difícil. Como é que veio a vontade, assim? Porque para você fabricar as pranchas, tem todo um projeto, tem todo um trabalho. Como que isso começou na sua cabeça para poder fazer as pranchas? Porque, por exemplo, na ginástica não tem como a gente fazer um aparelho porque é muito específico. E a prancha é o aparelho do surfista. Como é que surgiu essa vontade? Olha, essa vontade veio assim, que nem eu comecei para comprar minha prancha de madeira, vender no jornal. Eu me orgulho disso, né? Então, né, eu não acho que é mico, não. Fazia assim, eu morava na João Lira, na esquina, no meio da praia, na rua, quarteirão da praia, né? E aí eu botava o cruzeiro, a manchete, vendia, todo mundo vendo um cara ali querendo ganhar um dinheirinho, as pessoas ajudavam, né? Vendo que estava correndo atrás. Então, a maneira de eu começar a correr atrás, ganhar um dinheirinho, foi consertando prancha. As pranchas quebravam, eu começava a consertar. E aí comecei a me interessar por fabricar, mas tudo era muito, assim, como é que se fala, improvisado. Eu comecei com ralador de coco em cima de 2 cadeiras, né? Doideira, entendeu? Tudo na força de vontade, é o que eu te falo. Na garra, aí comecei fazendo as pranchas, aprendendo, vendo. Tinha o Tito Rosenberg, o Ciro, o Coronel Parreiras. Aí depois eu comecei a trabalhar no Coronel Parreiras. Você já ouviu falar no Coronel Parreiras? Não tinha ouvido falar, mas vou procurar porque eu sou curiosa e eu gosto Coronel de histórias. Parreiras, uma pessoa muito interessante, era coronel da Aeronáutica. Ele morava ali em São Conrado, da Rua da Igrejinha, e era apaixonado por fazer fibra de vidro. Começou a fazer as pranchas. A minha primeira prancha foi dele, fiquei amigo dele, comecei a trabalhar para ele, comecei a me adaptar. E quando eu fui para a Califórnia, eu fui visitar grandes fábricas, aí já voltei com um know-how legal, né? Então, tudo isso me deu uma vantagem, porque o coronel, apesar dele ser um cara muito esforçado, ter uma tecnologia boa, o fato de você visitar o mundo, ser campeão, te bota numa posição de destaque, né?
aí eu trazia as novidades, né? Era pouca gente que fazia a prancha. Então as coisas sempre para mim foram divertidas, na luta, sangue nos olhos, na raça, né? Querendo na força de vontade mesmo, né? Eu tenho muito exemplo das pessoas que fazem aquilo que amam, e é um exemplo disso. O Rico, você vê a paixão pelo que ele faz, pela profissão dele, e isso nos emociona, porque quando você ouve histórias de pessoas apaixonadas pelo esporte, te motivam cada vez mais. E eu, na verdade, eu sou muito curiosa, Rico, e eu queria saber de você, como surfista profissional que foi, e como surfista que continua sendo, chamando a atenção das pessoas, como você vê o surf hoje no Brasil e essa evolução que os meninos tiveram, né? Porque a gente vê que os últimos campeões mundiais podem ser diferentes, mas a maioria tem sido os brasileiros. Como é que você vê essa evolução para a gente? Eu acho ótimo. E eu vou te falar que quando eu fui para a Califórnia, em 72, eu viajei a Califórnia toda passando filmes de surf. Fui com o Hal Jepsen, era um produtor de filme, eu ia dirigindo a van, a Kombi, né? E eu era o Lanterninha, e eu era o Doorman, né? Então fomos inland e voltamos pela costa. Então eu vi que o Brasil tinha uma oportunidade enorme, uma costa espetacular, um clima bom, e com a garra do brasileiro eu sabia que isso ia acontecer. Não sabia que a gente ia esculachar tanto, entendeu? Que Medina, bicampeão, Mineirinho, eu levei ele para o Havaí com 12 anos de idade, né? Foi para lá, apresentei o Havaí para ele, né? Então o Ítalo Ferreira, um grande atleta, o Toledo, o Felipe também, né? Então, e quando eu fui para lá, eu fazia direito. Meu pai era advogado, meu tio presidente da Caixa, todo mundo queria que eu fosse direito. Quando eu fui para o Havaí, eu voltei na certeza que eu não queria ser advogado. Aí cheguei para meus pais, pô, papai, aí, deu ruim. Nessa época não tinha a palavra deu ruim, né? Eu falei, você, mas como? Aí eu era a ovelha negra da família, né? Assim, pô, largar uma carreira, né? Na época eu tinha teste vocacional, também dava para eu ser advogado, mas eu fiz a Bennett até o 6º período, né? E aí comecei a fazer prancha, depois comecei a fazer roupa, e tudo veio natural. As coisas legais vêm no meu caminho, né? Sabe assim, né? E as coisas, quando você é apaixonado, até se você é uma ginástica olímpica, ou se você é um surfista, se é um arquiteto, um músico, um cantor, faz o que você gosta. Quando você tem a paixão pelo que você gosta, você vai vencer, você vence montanhas, né? Quando você faz sem gostar, vai dar ruim. Você vai parar lá na frente. Os primeiros problemas, quando você... Para mim, não tinha obstáculo, entendeu? E aí eu fui vencendo e sempre fui um cara que gostei de ser diferente, né? Diferente. Eu sempre busquei o caminho alternativo, né? Então, tá aí. E o que eu mais me orgulho hoje, eu estou com 70 anos, me orgulho, pulo corda. Ontem eu remei até a segunda ilha lá de Grumari, né? Eu curto, adoro ir para... Já fui até a Redonda, você viu ali no livro, sabe? A Redonda são quase 15 quilômetros para dentro do mar e 15 para voltar 30 quilômetros, né? Sozinho, sem... Hoje tem Gatorade, tem tudo, né? Eu pegava uma garrafinha d'água e ia embora sozinho, não avisava ninguém, tudo na doideira, né? Vamos, era só... E não avisava ninguém, né? Depois se voltasse... E naquela época ainda não tinha celular, então ninguém sabia onde estava mesmo. Eu acho que fazendo um comparativo com os caras que pegam onda grande, né? O alemão, o Scooby, o meu filho Eric de Souza, vários outros grandes atletas que o Brasil, o Coxa, tem tantos, me desculpa se eu não estou falando todos, porque são tantos, né? Essa mesma vontade de eu ir para dentro do mar, que eu adoro, ficar lá sozinho, sem ninguém, eu, os peixes, os tubarão, né? Os tubarões. Se sente literalmente em casa. Me sinto em casa. Aí, se acontecer alguma coisa de ruim, que pode acontecer, você passar mal, você ter um acidente com um peixe, você está indo porque o teu amor busca isso. Eu acho que é a mesma coisa que os caras que pegam as ondas gigantes. Vão, está preparado, Deus é grande, a equipe é boa, os caras do salvamento é bom, vamos embora. Se der ruim, deu ruim, entendeu? Você não vai chegar e lá para fora a 30 quilômetros de remada, até mais um pouco. Falar, se eu passar, vai, depois volta. Se não voltar, não é que você não queira não voltar, né? Você faz, mas quando
quando eu fazia isso, eu estava preparado fisicamente, psicologicamente, estava fortalecido de preparo físico e mentalmente para fazer isso. Acredito que esses Big Riders também estejam a mesma coisa. Para quem também quer conhecer um pouquinho mais da história do Rico, aqui, ó, vou mostrar aqui a biografia dele, porque a entrevista não acabou aqui não, ainda tem mais coisa boa vindo por aí. Porque agora a gente vai começar com as curiosidades das viagens. Uma coisa que complementa isso tudo que você falou, eu fui para a África em 1975. Tinha 2 campeonatos no mundo. O Gaston 500, olha que absurdo. $500 para dividir entre 16 e todo mundo feliz. O campeão ganhava $125, outro 70, outro. Era tudo maravilhoso, só em estar ganhando e viajando, né? E o campeonato na Austrália. Mas para ter um circuito mundial, precisava ter 3 campeonatos. Aí eu estava lá, eu viajei com a equipe havaiana, né? Eu fui o primeiro a ir para a África do Sul, né? Aí quando eu cheguei lá, eu liguei para uns amigos, o Flávio da Brasil, o Alberto Pessegueiro, que era da Globosat, pô, vamos fazer uma etapa do Mundial aí, mesmo sem estar... Mas como, Rico? Como é que você vai chegar lá no Brasil? A gente dá um jeito. Aí liguei para o Bruno Lermani, que era bicampeão mundial de pesca e mergulho, tinha uma loja, o Santarelli, aí fizemos um campeonato e foi um maior sucesso. E na minha volta, eu voltei com o Armando Nogueira, que faleceu, né? E aí, não, voltei com o Ebrahim Suede, que foi um grande jornalista, né? Conheceu ele não, né? Não cheguei a conhecer. Ele é como se fosse o Anselmo Góes de hoje. Quando o cara era do bem, era bola branca, quando o cara era do mal, era bola preta, ele era muito comunicativo. Aí eu falei, voltei com ele, né? E eu falei, Ebrahim, você não conhece alguém que pudesse me patrocinar? Ele falou, porra, procura o Armando Nogueira lá na Globo. Aí eu, porra, era cabeludão, depois eu mostro, cara de maluco. Jimi Hendrix ia ter inveja do meu cabelo, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar. Bem, aí, daqui a pouco aparece aqui, né? Mas aí foi legal que eu cheguei lá como é que se fala? Lá na TV Globo, falei com ele, e ele chegou e falou, Rico, procura, na época era o Boni, era outra diretoria, tinha o presidente já estava lá também, o Roberto Irineu, né? Já trabalhava lá, tem até um pôster aqui com a marca da Globo, tá vendo aqui, ó? Uhum. Esse aqui foi o pôster da África com uma foto minha, né? Mas, de qualquer maneira, aí consegui o patrocínio da Globo, né? Mas não tinha dinheiro nenhum, era uma forma de eu divulgar o surf para o Brasil. Então, eu ia competir, contratava um cinegrafista no amor, sem verba, sem nada. Ele filmava, eu trazia, aí passava na televisão. Então, foi assim que eu... Foi no amor. Foi literalmente a divulgação no amor. A verba para filmar já era 0. Entendeu? Mas é legal, né? Até hoje eu tenho uma boa relação, né? Com as empresas, isso me fez crescer muito dentro de uma grande empresa. Tenho vários diretores. Eu sou muito grato, né, de ter tido essa oportunidade, mas tudo né, você está competindo. Ele falou, para aí, Coronel Benson, pô, filma ali, eu pagava um jantar para ele, porque eu não tinha dinheiro, né? E todo mundo colaborava, né? E assim o surf foi crescendo. E eu também tinha a missão, como surfista tinha a imagem de falar muita gíria, de não ter uma postura legal, eu botei na minha mente falar legal, me dirigir bem para a mídia, falar com educação, ser claro, objetivo, mostrar o meu trabalho, de outros atletas, que não fui eu. Tem o PP, tem o Daniel, o PP não está mais aqui, mas está com a gente, foi um grande atleta, um grande campeão, Daniel Friedman, Bocão e muitos outros. Então, essa minoria levantou a bandeira do surf para que o surf hoje seja, e com esses grandes atletas, um conjunto de pessoas, né, que faz o esporte crescer, como também o teu esporte teve seus ícones e todos os esportes brasileiros. São os velhos guerreiros, né, que desbravam os esportes para que a gente tenha tantos atletas campeões hoje. E a gente agradece a todos, né? A gente vê você aí super ativo. E se a gente quiser encontrar as melhores praias para aprender a surfar aqui no Rio, quais são as praias que você me indica? Olha, o nosso litoral, conforme eu falei, é muito rico, né? Uma das questões que eu via, desde lá no Nordeste, tem ondas Point Break maravilhosas, aí você vem descendo, todo lá em cima, né? A Bahia também, Espírito Santo, Rio de Janeiro, o Sul, né? Mas Rio de Janeiro seria
Prainha, Grumari, Praia da Macumba, Saquarema, né? São praias, e é legal que aqui é constante o ano todo, né? Muitos lugares, assim, o Havaí, ele é da onda o ano todo, mas é mais no inverno, né? Uhum. Aqui, Santa Catarina tem Bituba, Joaquina, né? Lá no Nordeste, acabei de ir lá para Bahia Formosa, que é a terra do Ítalo Ferreira, né? Nosso campeão. Pô, o cara, esse é casca grossa demais. O que é interessante, que eu fiquei abismado, é uma cidade pequena, né? Que respira surf. Então, ele, além de ser talentoso, ele sair de uma cidade pequena para o mundo, o cara tem não só o mérito como atleta, mas ter conseguido quebrar essa barreira. Quando você está em São Paulo, no Rio de Janeiro, talentoso como ele, é mais fácil. Não estou tirando o mérito do Medina, do Toledo, mas você está numa grande metrópole, numa grande cidade. Agora, lá de Bahia Formosa, e o povo nordestino, muito legal. Fui lá agora, faz um mês e pouco, fui lançar meu livro lá, minha biografia, né? Foi muito divertido. Um abraço aí para a galera nordestina aí, gente da melhor qualidade, foram muito atenciosos, foi demais. Nos dias atuais, a gente vê os nossos grandes surfistas, mas o mérito do surf, do Brasil ser como é hoje, é todo dele. E acredito que todos os surfistas hoje brasileiros, quando te encontram, te agradecem muito, como eu, como brasileira, tenho muito a te agradecer, porque hoje, quando a gente vibra, quando a gente torce, quando a gente fica sabendo que a gente tem mais um campeão mundial, a gente tem o campeão olímpico, tudo se iniciou com o Rico de Souza. Eu quero dividir esse mérito que você está me dando com os pioneiros para mim, que foi a galera da pesca submarina, né? Então, o Charuto, bicampeão mundial de pesca, o Bruno Hermanico também foi campeão mundial, o Alexandre, o Estrela. Então, a galera antiga, o surf começou no Brasil, teve um episódio lá em Santos, do primeiro surfista, sem dúvida, com todo o seu mérito, mas o movimento de surf foi no Arpoador, né? E quem começou isso foi o Osmar Gonçalves, foi em 1938, ele fez uma prancha. Mas esse movimento, a primeira loja de surf, a Magno, os primeiros campeonatos, o grande movimento foi com a galera da pesca submarina, que quando o mar estava grande, eles pegavam onda, quando estava pequeno, eles mergulhavam. Então, a Fernanda, a esposa do Barriga, a Maria Helena, né? Então eu divido com eles porque eles foram os caras, né? Então eu acho legal. E também o PP, Bocão, outros caras, né? Um todo, né? Eu não quero ganhar esse... Eu acho que muito legal, assim, pelo menos eu tento ser, sempre na humildade, né? Quando você vê assim um Zico, né? Um Lars Grael, você, quando você vê um atleta com humildade, de verdade, não aquela humildade falsa, né? Entendeu? É muito legal, né? Eu queria agradecer a Deus de ter sido criado e ter escolhido esse caminho do esporte, porque os amigos que a gente faz, né? Eu fiz parte da Comissão Nacional de Atletas, né? Então, o presidente era o Zico, né? O Lars Grael, a Hortência, o Flávio Canto também era, só galera casca-grossa, verdadeiro, né? Essa pessoa assim do bem, né? Então, pessoas que só querem levantar a bola do outro, fazer projetos sociais, projetos ambientais. Então, eu agradeço muito ter tido. E também o que, né? Eu estou com 70 anos. O que mais você pode querer do que ter saúde, né? Pular corda, ir lá para dentro do mar, pegar onda grande, né? Assim, tá ativo, né? Porque não adianta você ter grana e não poder subir uma escada correndo, não poder pegar um dia de onda grande, né? É lógico que a gente usa a inteligência agora, usa os meus limites, as minhas escolhas, né? Porque ninguém é super-homem, né? Mas continuo, né? E é legal que eu costumo falar. Eu comecei com prancha de madeira, madeirite, depois com pranchão, depois prancha de 1 quilha, depois de 2 quilhas, 3 quilhas, 4 quilhas, windsurf, kitesurf, e continuo dentro d'água, né? Então, ter passado por tudo isso é muito legal, né? E fazer amigos, né? Porque ser querido, né? Se tiver que subir numa comunidade, numa favela, subo amarradão, de peito aberto, se tiver que ser recebido por uma pessoa ilustre, um grande empresário, como fiz grandes amizades, me recebo de igual para igual. Ninguém é melhor do que ninguém Não. Né? Nem nós somos melhor do que ninguém, nem pior, todo mundo é igual. Todo mundo é da igual. mesma maneira que eu trato um porteiro, um gari, qualquer pessoa, né? Uma pessoa na rua, falo com todo mundo.
Mas eu acho que o carinho e o respeito, eu acho que é o passo principal para tudo. Agora, tenho uma dúvida. Vamos embora. Surf ou surf? Quase que engasguei. Olha, o surf é mais em inglês, que se falava mais antigamente. Em português é surf, com E. Mas a gente fala da maneira que vier. Se gostaram, gostaram. Se também não gostaram, não gostaram. Né? O importante é a gente ser autêntico, né? Como a gente é e representa você no seu esporte e eu no meu. Antes da gente iniciar a gravação, você me contou uma história muito legal de uma amiga que temos em comum, Glenda. Glenda. Você me contou uma história que eu quero que você compartilhe também, que é muito emocionante essa história. Eu fazia os campeonatos da Nestlé, né? Eu tinha um grande amigo, né, que ele patrocinava, né? E aí a Nestlé patrocinava o Campeonato Mundial de Bodyboard. E ela ganhou o campeonato, né? E ela foi disputar lá no Havaí. E aí eu levei ela com 14 anos, ela foi campeã mundial lá no Havaí, entendeu? E aí eu me orgulho, né? E até a minha biografia foi lançada com Pedro Bial, né? Conversa com Bial, e também com ela, né? Então, muito legal ter essas pessoas do esporte. Olha a responsa, você levar um atleta para pipeline com 14 anos, é uma responsa, né? E ainda mais que o bodyboard, o Christian Stauffer era o diretor da Nestlé, e infelizmente ele não está mais vivo, mas foi uma pessoa que colaborou muito e eu trouxe os 5 melhores atletas do mundo para o Brasil para competir no Bliss Competition, né? Aí depois eu fui disputar um mundial lá na França, fui vice-campeão mundial de longboard, atrás do Net Chang, que era tricampeão. Ser vice era ser campeão mundial na época, atrás do Net, né? E voltei com a camisa da Nestlé, apertando a mão do presidente francês François Mitterrand, né? Com a camisa aí. O François era um grande presidente, um cara assim. Ele e o Kennedy, para mim, foram os grandes presidentes. Não estou nem falando de política, que eu não falo de política, né? Mas assim eram grandes personalidades, estavam acima de qualquer coisa. De qualquer coisa. E ele adorou, né? Então é legal, a gente sempre. Ele era amigo do mayor, o prefeito de Rossegor. Aí eu estava lá e apertei a mão dele, foi legal, isso repercutiu mundialmente, né? E é legal, a gente sempre está lidando com pessoas do bem, sempre na humildade, né? E o esporte me deu todas essas oportunidades. Eu acho muito legal também quando a gente escuta sobre as surfistas, né? Porque a gente está falando muito dos nossos surfistas, mas a gente tem as meninas também na água. As mulheres já arrebentam, nossa senhora. Outro dia eu fui surfar lá na piscina da Grama com a irmã do Medina, né? Pô, ela arrebenta, surfa muito, né? E comecei ela desde pequenininha, vi que ela está surfando muito. Tem a Maia Gabeira, que arrebenta nas ondas grandes, né? A Jaqueline de Silva, as mulheres estão poderosas. E esse evento que eu estou fazendo agora é só feminino também. Esse evento ao qual eu me referi, que vai ser no litoral de São Paulo, primeiro final de semana vai ser o campeonato de longboard só feminino, e o outro vai ser campeonato feminino de pranchinha, né? 2 finais de semana diferentes. Então as mulheres estão poderosas, sempre tiveram, né? Nossa, que legal saber que as mulheres estão com evento só para elas na água, né? A mulherada gosta bastante de praia e tê-las fazendo um esporte que chama atenção e a gente vê histórias, né? Eu assisti aquele filme que é baseado em histórias reais da menina que acabou perdendo o braço. Eu vi ela gravando lá no Havaí. Era uma brasileira que fazia... Eu estava em Macarra, lá no Havaí, estava tendo a gravação. O filme, ela pequenininha, era representada por uma brasileira, né, quando ainda criança, né? Mas é legal a gente falar nisso, que a mulher cresceu em todos os lugares, no trabalho, como executiva, né? Antigamente a mulher ia para a praia só para ver o surfista, o namorado surfar, né? E o casal, o cara e a mulher lá, porra! Aí dava ruim, né? O cara... O surfista ficava 1 hora, 2, mar bom, a mulher ficava uma fera, né? Agora a mulher vai e pega onda com ele. E é legal que o nível técnico das mulheres melhorou muito, entendeu? Ela deixou de ser assim, um nível assim, macro advante, agora ela é a
atora principal, as meninas estão surfando muito e acho que ainda estão impressionando mesmo. E a gente comentando sobre esse acidente, Rico, eu queria que você falasse pra gente quais são os maiores cuidados que todos, né? Porque aí é de um modo geral, temos que ter quando a gente entra no mar e o que fazer, né? Porque às vezes a gente sabe que as histórias de tubarão, essas coisas, a gente fica assustado. Mas tem algo que você possa fazer para que não chame a atenção dele, para não ter o desespero ou O não? tubarão? Ou não tem o que fazer. Em relação ao tubarão, isso depende muito do equilíbrio marinho, né? Depende, né? Por exemplo, você vê assim, eu não tenho muito medo de tubarão. Vou para as ilhas, tudo, mas sei que tem tubarão. Mas aqui está equilibrado, então é muito difícil ter um acidente dele chegar lá e lá te morder. Já em Recife, abriram um porto lá e no mangue desequilibrou onde ele desovava. Então, o tubarão lá ele morre até fora d'água. Estou brincando, né? Ele, na beirinha, a água na cintura, ele vai lá, porque é um lugar que está desequilibrado, né? Então, lá eu não entro nem na beirinha, entendeu? É doideira, né? A África do Sul também tem, como é que se fala, um índice de ataque lá, os tubarões, eles entram nos rios e até 4, 5, 10 quilômetros, você está lá no interior pensando que não tem tubarão e o tipo de tubarão entra lá dentro do rio. Mas aqui no nosso litoral, tirando Recife, né, não é perigoso. Na África do Sul já é mais perigoso, já teve alguns ataques. O Brasil é muito perigoso, a Austrália alguns ataques, mas se você for falar que você está dirigindo nas estradas brasileiras, o índice de mortalidade é muito maior, né? Tem gente que tem medo de andar de avião, porque vai cair, mas o índice é muito pequeno comparado às nossas estradas, né? Então, tubarão não é preocupação. E de uma forma geral, o cuidado, o maior perigo que tem no surf, para mim, você sabe qual é? Eu acho que é o crowd. Sabe o que é o crowd? É a aglomeração de surfistas. Você vai lá no meu pico, Praia da Macumba, tem 500 caras na água. A chance de muita gente no nível intermediário, aprendiz para intermediário, alguns muito bons, mas não tantos. Então, se entrar na água ali, você corre um certo risco. Eu comparo. Vou te chamar para aprender a dirigir, né? Então, você vai aprender a dirigir lá na linha amarela? Não vai, né? Você tem que aprender num lugar mais ermo, num lugar amplo, né? Então, esse que é o perigo, você aprender em lugares que tem muita gente pegando onda. Então, a minha primeira escola, eu abri a primeira escola de surf no Brasil, ou talvez no mundo, em 82, para devolver ao esporte todas as oportunidades que ele me deu, né, em 82. E aí, quando eu dou aula, né, a prioridade é tentar evitar essa aglomeração, né? Então, isso é um fator muito importante. O outro é o quebra-coco. Sabe o que é quebra-coco? Não. É a onda que a Praia da Macumba, quando está num dia maior, você vem lá de fora surfando, e quando chega na beirinha, a onda dá um caixote. Sim. Aquilo ali é o quebra-coco. É o famoso caixote que a gente leva na beirinha. Na beirinha. É o quebra-coco. Ali, quando você vem feliz lá de fora surfando, chega na beira, às vezes você cai ali, a prancha vira, você cai em cima das quilhas, né? Então, é um índice alto. Então, você ensina para os atletas, quando você chegar na beirinha, mergulha, assim, não de cabeça, né? Mergulha de lado, cai de ombro, cai para trás, para evitar cair lá. Eu já vi no Havaí um acidente assim, o cara pegou uma onda de sunset maravilhosa, veio lá de fora desenhando, pegou um tubo, manobrou, podia tirar 10. Aí, quando ele chegou, estou falando uma extensão enorme, né? Estou falando, não sei, 500, 600, 700 metros percorrendo. Quando chegou na beira, ele foi dar uma batida, aquilo virou, o bico entrou, as 3 quilhas entraram na perna dele, né? Ele teve que sair de helicóptero, entendeu? Eu nem cheguei a olhar, ainda bem que estava na América, veio guarda-vida, Estados Unidos, né? Veio o helicóptero, desceu, então podia ser evitado, né? Se ele saísse 2 metros, ele correu 600 metros, se ele corresse 598, ele não ia acontecer nada. Entendeu? As quilhas, na verdade, elas dão a sustentação, ajudam, né, na sustentação da prancha ou não? Não tem nada a ver. É para direcionar. E elas são feitas do quê, Rico? Fibra de vidro, né, a maioria delas. Também agora tem grandes quilhas importadas da FCS ou da Future,
né? Então ela já tem uma tecnologia, um material diferente. A tecnologia entrou muito na fabricação de prancha, né? Mas é legal que, se tomar esse cuidado, evitar o crowd, ou então, se ficar o crowd, ficar um paralelo ao outro, um aqui, outro aqui, não deixar ninguém atrás e nem ficar atrás de você, porque o cara larga a prancha aqui, vem na cabeça, né? Ainda mais quem está aprendendo, né? Então, e também observar as valas e as correntezas, né? Quem está aprendendo, surfa no banco de areia, que o banco de areia é o seu guarda-vida. A água no banco de areia, a força do mar para a terra. Então, está sempre te levando para a beira, né? E eu queria parabenizar o GEMAR, né, o Grupamento Marítimo, né, o comandante, o Fábio, que é do Recreio, o Baixo, que é o comandante-geral, que são meus amigos. Ele até me ajudou a surfar com a tocha olímpica, né? Pedi ajuda ao GEMAR, que fazem um belo trabalho de salvamentos. Aqui a Barra é um lugar onde tem um índice altíssimo de afogamentos, mas tem um grau mínimo de fatalidade, porque o trabalho deles é muito bom, entendeu? Mas a galera que vem do interior, lá na Zona Norte, não conhece. Está na praia, aí vê o mar assim, a onda quebrando no banco de areia, e vê um lugar ali sem onda, ela vai no lugar sem onda, que é a vala, ali que puxa para fora. Aí entra um, aí o irmão entra para salvar o outro irmão, e daqui a pouco tem 3, 4 se afogando, entendeu? Se ele soubesse, ou escutasse o GEMAR, observasse as bandeiras, né? O banco de areia, a corrente está te trazendo para a beira, entendeu? Então ali você está guardado, né? Então parabenizo o GEMAR pelo excelente trabalho, evitando os afogamentos, os óbitos, né? E é legal, eu tenho uma relação muito boa com o comando, né? Então, até para a tocha olímpica, eles me ajudaram, me treinaram, eu treinei. Tem uma história legal para contar que... Opa, eu ia pedir histórias agora, então vamos de histórias. Eu não sei se essa daí... eu fui chamado pelo COB para surfar com a tocha olímpica. Uhum. Aí foi o Marcos Finícia, que é o Marcão, Sei. nosso querido. Ricão, vamos lá, pô, beleza, pá, eu estava indo para o aeroporto para o Havaí. Aí quando eu falei, caramba, olha a responsabilidade, você é o cara mais famoso do mundo, se eu apagar a tocha olímpica, né? Não, ei, vou pagar o mico da história, né? Caraca, aí eu falei, pô, então, no mínimo, eu tenho que ser dedicado, eu tenho que ser leal, estou representando o Brasil, encarei, aí arrumei um pedaço de pau, sempre no empreendedorismo, pau simulando a tocha, né? Falei com o Gemar, na época era o Coronel Pinheiros, ele me ajudou, falei com o Baixo, ele me ajudou. Aí eu treinava em mar pequeno, mar grande, com vento, sem vento, mais ou menos, todas as maneiras possíveis de passar no dia que eu ia surfar, com a tocha olímpica, que eu ia ser puxado por um jet ski, né? Uhum. Não é? Sim. Se eu me desse mal, eu dei o melhor de mim, não é atleta assim? Né? Se você não se dedica, não vai do jeito que você quer. Aí eu estava treinadão, pá. Aí uma semana antes eu fui fazer um treinamento no Mar de Ressaca, lá no canto do Recreio. Mar mexidão, pá, e eu tenho hérnia de disco, né? Uhum. De vez em quando que ela dá, não tem cabamacho, não tem aí. O bagulho é ruim. O negócio, graças a Deus ao Lucas, meu amigo, meu fisioterapeuta, que me fez agora um treinamento, fortalecimento, eu nunca mais tive, através de alongamento, através de, como é que se fala, de várias técnicas, alongamento, fortalecimento, nunca mais tive problema. Então, está muito legal. Obrigado, Luquinhas. Esse é casca grossa. Aí, na época, eu tive, e aí saí d'água do jet ski, e na semana seguinte eu ia tentar surfar com a tocha olímpica, né? E tomei anti-inflamatório e relaxante muscular e não sabia como é que ia ser na hora, né? Você sabe, né? Eu estava já sem dor, mas não sabia, né? Aí chegou lá, tinha assim, sei lá, era antes da corrida, estávamos cerca de 80, 100 jornalistas do mundo inteiro, né? Me esperando. Eu, cara, ninguém sabia de nada, só eu que sabia, né? Aí para completar, a pessoa que me puxou, os meus amigos que me puxaram os 3, 4 meses que eu treinei, eu olhava para ele já sabia a hora. Eu falei, agora! A gente já tinha aquela confiança do olhar para ele me entregar a tocha, porque a tocha ia ser me entregue, né, para eu poder descer. Aí o COB trocou a pessoa que me treinou, trocou por uma pessoa oficial do COB, entendeu? Então,
tudo que eu treinei ali, primeiro a minha dor, eu não sabia se ela dá, mas Deus sempre ajuda, né? Eu me dediquei, fechei, saí lá com a tocha olímpica, não foi medalhista de ouro, mas saí capa do Wall Street Journal, saí capa dos principais jornais do mundo, né? Isso me traz uma alegria. Não tenho ego trip, não quer dizer nada, mas estou representando o meu Brasil, né? Mas é legal. Isso não é. Enaltece, né? É você ter orgulho, né, de vestir A a camisa do Brasil. né? E ali naquele momento, para mim, que participei do Rio 2016 competindo, foi um dos momentos mais marcantes da tocha, porque representou algo que é totalmente carioca. A gente sabe que a praia é muito do carioca, então dizia muito ali do Rio e de uma pessoa que é o Rio. É o Rio, porque muita gente que conhece o Rio fala de Rico. Então, ali pra gente estava representando tudo que era de mais bonito naquele momento que a gente tinha, que era um desbravador no mar. E eu achei legal também que mostrou que o Brasil tem capacidade de organizar uma festa mundial, né? Para mim, foi uma das melhores Olimpíadas, se não foi a melhor, né? Que a gente sempre, como brasileiro, será Brasil, não sei o que lá, né? Então, a gente fica orgulhoso de ter feito essa festa maravilhosa, tivemos diversos campeões, deu tudo certo, nenhum problema, né? E aí, mas foi interessante que eu estava na maior adrenalina, se a coluna ia doer e a mudança da pessoa, né? Foi um momento histórico assim na minha vida. Mas o que é uma coluna perto de vários perrengues que você passou durante a carreira? Eu vou te falar, a dor da coluna, quando ela pega, só dá para ficar lá. É ruim, é ruim. Mas eu queria que você lembrasse uma história que foi muito especial assim para você. Pode ser do início, pode ser de agora, algum momento que você, como professor do surf, ensinando alguém, ou algo que marcou assim para você. São várias histórias, né? Você falando assim, meu orgulho, o Bernard, né, do vôlei, né, o filho dele começou comigo 7 anos, foi bicampeão mundial, a Chloé Colmon também foi campeã mundial, e vários outros atletas que eu peguei, né? Mas é lógico que eles foram campeões mundiais com o talento deles, mas o bem ou mal levei eles pelo mundo, ensinei, dei bronca, né? E é legal porque muitas vezes quando eu treinava atletas assim, eu não falo das coisas boas que eles já fazem, né? Eu não sei como é que era o seu treinamento lá. Quem era a sua treinadora? Eu fiquei muitos anos com a Georgette Vidot. Então, essa guerreira, né? Eu não sei se é assim, mas as coisas boas que ele fazia muito bem, se valorizava, mas tinha que falar das dificuldades. Falar só do que faz bem, não adianta. Você só, né, tem que falar, precisa melhorar aqui, né? Então, muitos deles eu fui como quase um pai, né? Assim, né? Abracei a causa, né? E tem muitas histórias legais, né? Assim, de viagens, né? Uma história legal, em 69, 70, eu fui para o Peru. Pouca gente sabe, mas antes de ter o circuito mundial, o Peru era um país muito rico de poucas famílias. Então, tinha o Waikiki Club. Então, tinha um campeonato lá que era o Punta Rocas, né? Era um campeonato mundialmente famoso. Então, tanto que em 69 o campeão mundial era o Felipe Pomar, que era campeão do mundo, né? É estranho isso, né? Você já ouviu falar algum peruano campeão do mundo? Não, né? Mas como eles tinham uma verba grande, eles faziam todo janeiro o campeonato mundial de tablas havaianas. No primeiro ano de 69 para 70 eu fui lá e aí tinha inúmeros Jerry Lopes, Joy Cabell, que foi o campeão, Ben Aipa, que faleceu, os melhores do mundo eles chamavam, pagava tudo, os melhores da Califórnia, os melhores da Austrália, e os brasileiros iam participar. Em 69 eu fui e a gente não sabia muito de prancha. Eu tinha uma prancha para pegar qualquer onda, e a prancha para Punta Rocas era uma prancha para onda grande. Então, nesse primeiro ano que eu já tinha ganho um campeonato aqui, né, tudo era muito novo para mim, eu fui competir e na primeira bateria eu estava com a prancha errada, quebrei a prancha ao meio, me arrasei, entrei pelo cano. Mas trouxe o Joy Cabell para o Brasil junto com o Maraca, que é falecido, né? Levamos ele para Imbituba, aprendi com ele, vi a prancha dele e vi as pranchas no Peru. Copiei os modelos com Ivan Sardan, então eu
que nem na ginástica olímpica, eu vi os bons equipamentos. Aí eu vi que tinha prancha para onda pequena, para onda média, para onda grande. Aí no ano seguinte, quando eu fui para lá, eu fui para a final com os melhores do mundo, né? Então, para mim, essa derrota foi uma grande vitória, porque perdendo, que a gente sabe os erros, melhorar os equipamentos, que a gente aprende, admitir a derrota, entendeu? Então, essa ida ao Peru foi um grande aprendizado, o contato com o Joy Cabell, com o Paul Strout, com o Jerry Lopes, né? Então, tudo isso foi muito rico para mim, né? Em 72 eu fui campeão, fui para a Califórnia disputar, conheci toda a galera, e fui para o Havaí, e dali eu vi que o Brasil ia crescer. Eu voltei para a faculdade, fazia Bennett, né? ali na Flamengo, né? ali em Botafogo, e aí vi que o meu negócio era surf mesmo, mas pouca gente compreendia isso, entendeu? Que eu estava sendo visionário, acreditava tudo isso que está acontecendo com os brasileiros, que ia ter muito trabalho, muito trabalho, assim, não só em trabalho. Hoje em dia você tem várias profissões através do surf. Você tem sites, você tem criação, você tem roupa, camiseta, você tem loja, um mercado de trabalho imenso, né? Você tem um surfista profissional, antigamente era $500 para dividir por 16, hoje é $1 milhão e grandes patrocínios, né? Então é legal. Eu sou surf da época do Garrincha, né? Da época que o Garrincha, que foi o nosso grande ídolo, o futebol não dava tanto dinheiro. Hoje você vê o Neymar, Ronaldinho, muito bom ver isso tudo, né? E é legal ver toda essa evolução, apesar de não ter desfrutado, eu desfrutei do crescimento e pude, como é que se fala, acompanhar e ter saúde. Seu nome que deu esse pontapé inicial para que tudo isso acontecesse. Estou feliz. Rico, aqui quando a gente estava no intervalozinho de pausa de gravação, a gente estava falando sobre outros animais aquáticos que são perigosos também. No mar, né? No mar. Eu acho que o animal mais perigoso que tem é o homem, entendeu? Ele que não cuida do meio ambiente, socialmente, não é? As guerras, né? Mas vamos deixar por aí. O mar tem outros animais perigosos, né? O jacaré. O jacaré, eu já surfei lá em Costa Rica, né? Você vê assim, o jacaré de água salgada, ele é muito agressivo, né? Então você vê ele na boca do rio assim, você surfa com ele. Eu já conheci um cara mordido por jacaré, entendeu? Na Austrália também tem casos de acidentes. O jacaré, o crocodilo de água salgada, ele é muito agressivo. Quando eu fui competir na África do Sul, o bicampeão mundial Sean Thompson, o pai dele perdeu o braço lá na África do Sul, entendeu? Um tubarão lá também, Belito Bay, mas não tem essa, como é que se fala? Eu acredito que tinha lugares lá que eu surfava, perto de Jeffreys Bay, esqueci o nome do lugar, que tinha muito pinguim, aí todos os tubarões iam pegar os pinguins lá, né? Então era um lugar, e aí às vezes a gente entrava, não tinha muita gente, uma vez isso foi eu, Maraca, Paulo Proença e Otávio, né? Aí entrava 4 na água, então 25% de chance, né? 25% de chance de ficava distribuído. Aí saiu d'água 50%, 75%. Agora teve uma hora que eu fiquei sozinho, 100% por sair, né? Tem uma bateria lá famosa em Jeffreys Bay, que o tubarão atacou o australiano, né? E esse do ataque do australiano, ele é um pouco mais recente. Bem recente, né? E quando eu estava lá também, a gente estava presente com o Picuruta, né? A gente viu um ataque lá também, mas fez a mesma coisa com o australiano, fez com o brasileiro, mas graças a Deus ele conseguiu sair. Você falou também sobre a arraia e eu perguntei sobre a água-viva. A gente falou sobre esses dois também. A arraia, né? Assim, no mar, eu não vejo tanto problema, né, dela atacar. O maior problema que eu já sofri a pororoca é quando você vai, assim, em alguns casos, que você está no banco de areia, no leito do rio, no lugar raso, depois ele fica fundo, você tem que bater assim para a arraia ir embora, porque você pisa no ferrão, aí o ferrão está bem no rabo dela, aí ele injeta um veneno que pode paralisar. E no Havaí tem uma água viva chamada Blue Bubble.
né? Uma vez eu estava surfando lá, que tem o North Shore e tem o lado de Carruco. Estava lá, onda quebra lá fora, uma dessas aí, ela me pegou, mas ela é pequena, não é uma água-viva grande, eu não vi ela desgarrou, mas eu senti, assim, perdi a respiração, assim, deu um choque, entendeu? Não sabia, aí estava sozinho, né? Que entramos 3, 4 na água, mas um fica lá fora, o outro lá, não tinha ninguém ali para acudir, e aí voltei e parei, aí graças a Deus acabou tudo legal, mas foi perigoso. Podia ser fatal, mas não foi. Deus está sempre do lado da gente. Sim. Tô triste, porque tá tão gostoso o papo, a gente falou sobre tanta coisa legal, mas a gente tem que encerrar o programa e eu vou encerrar falando um finalzinho do que o Bial escreveu no livro do Rico. Ele nos sorri ainda, vontade de pedra, gentileza de espuma, carioca do bom, de sotaque mole e de palavras firmes. Sério como uma criança erguendo castelos de areia. Eu acho que isso define muito o quanto ele tem um coração de criança séria, atrás daquilo que ele sonhou a vida toda, trabalha ainda com o que ama e está dividindo hoje com a gente esse amor que ele tem pelo surf e o como foi importante a sua trajetória. Rico. Obrigado aí. Só tenho a te agradecer, foi inspirador. Eu acho que a gente poder ouvir histórias como a sua só nos inspiram cada vez mais para que a gente realmente faça a diferença dentro do esporte e que a gente siga firme na luta, porque as maiores recompensas, às vezes, não são os valores que a gente recebe, sem dúvida, são os valores que a gente acrescenta e leva para a vida. O respeito da sociedade, né? Queria agradecer o Biel, né, que é um cara espetacular. Já fiz uma prancha para ele, entendeu? Ele é um cara, um comunicador espetacular, né? Também o Evandro Mesquita, que escreveu aí, né, a abertura do livro aí, né, a orelha do livro. Eu estudei com o Evandro no Santo Agostinho, né, nas fogueiras de Saquarema. O Evandro, ele é aquilo mesmo que ele é. Um cara, gente, eu me identifico muito com ele, né? Um cara assim, querido, amigo, amistoso, sempre levantando a bola de todo mundo. Fiquei muito orgulhoso de ser chamado aqui, né? E a gente sempre na humildade, na saúde, agradecer a Deus, minha família também, meus filhos, né? De ter crescido no veio do esporte, né? Porque isso é um privilégio de poucos, né? Muitas vezes eu dou palestras nas escolas para grandes empresas, Chevrolet, Petrobras, laboratórios, né? E também mostrar a importância. Agora eu dei uma palestra umas 3 semanas em Ubatuba, né, falando sobre meio ambiente, né? E na escola eu falei a importância do esporte na vida, formação dos adolescentes, né? Quando o cara é do esporte, ele tem disciplina, né? Ele se alimenta legal, ele faz bons amigos, ele dorme cedo, não se droga, né? O esporte agrega coisas maravilhosas. Deixar um recado aí, quem quiser participar no meu Instagram, tem Rico de Souza Oficial, que é a minha particular, né? Que eu posto coisas minhas, assim, meu dia a dia. Rico Surfboard, que é pranchas em inglês, né? Que são as pranchas, todas as pranchas que eu faço, meus amigos, eu coloco lá. E Rico de Souza, Rico Surf Oficial, que é do site, que é a comunicação que a gente tem. Então, obrigado. Dropa essa onda e entre no meu Instagram. Se você gostou do programa de hoje, siga, compartilhe, ative suas notificações, dê um like e faça o boca a boca, que é a melhor divulgação que a gente tem. Aloha!